Bom dia aí a todos. Vamos trazer as principais notícias de política que aconteceram nessa semana na região, no estado de São Paulo e no Brasil, né? Lembrando que o cenário foi quente aí. Quem acompanhou e É, está acompanhando, tivemos bastante notícias, principalmente vindas de Brasília, né? Então, exatamente. cenário quente. Exatamente. O que nós temos, Vanessa, o que tá bombando aí no cenário político, viu? Precisamos de boas Então, notícias, né? Vamos ver. é, não são tão boas muitas vezes, né? Eu Infelizmente, sei. né? Tá. É uma ironia minha que vai ser. É, mas enfim, olha, antes da gente chegar a Brasília, que é onde o clima está mais quente, falar um pouquinho sobre o que aconteceu na região, né? O prefeito de Itapevi, o Igor Soares, né, do Podemos, ele publicou um decreto para regulamentar aí os serviços das agências bancárias, né? Que vem causando bastante transtorno devido à quantidade de pessoas que ainda estão em busca do auxílio emergencial aí proposto pelo governo federal. Então, tem tido muita aglomeração de pessoas e para tentar resolver um pouco esse problema, o prefeito fez um decreto, publicou o decreto, que as agências são obrigadas a organizar as suas filas, mantendo a distância, né, que é determinada pelas autoridades de saúde, e também disponibilizar um funcionário para checar se todo mundo está de máscara, oferecer a máscara para quem não tem, para poder entrar na agência e aplicar o álcool gel na mão. Se a agência não cumprir as medidas, né, estabelecidas nesse decreto, ela pode ser multada, né? O valor varia de R$ 2.050 a R$ 4.100. E nos casos de reincidência, se a agência persistir e não cumprir essas regras, ela pode ser fechada. Ontem, durante a entrevista com o prefeito de Cajamar, Gustavo, e a Mari e Adriano, ele chegou a falar para a gente sobre essa medida também implantada em Cajamar, só que com um pouco mais de rigidez. Ele disse que não vai multar, porque não adianta multar instituições financeiras, e que já vai partir para caçar o alvará de funcionamento da agência. Ele disse que elas ganham dinheiro, o mínimo é cumprir as regras aí estabelecidas pelas autoridades de saúde. Então temos essas notícias um pouco mais focadas para a região. Até lembrar, Gu, que acho que você pôde acompanhar ontem, que a gente entrevistou o prefeito de Cajamar e foi uma entrevista bem polêmica, né? O prefeito Foi muito. se posiciona de forma bem firme, né? E ontem ele fez duras críticas ao presidente Bolsonaro e ao governador João Dória. Segundo ele, todos os prefeitos e a população brasileira está assistindo aí, né, de camarote, vamos dizer assim, né, a briga entre os dois, que está resultando, segundo ele, na morte de milhares de brasileiros, né? Segundo ele, se as lideranças de governadores e o presidente sentassem e chegassem a um acordo, né, o número de mortes seria menor. Né? Então ele diz, por que não chegam? Ele até comentou com a gente, por que eles não chegam e falam, vamos precisar fechar tudo por 60 dias? Mas fica uma guerra aí, né? Um cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Exatamente. E ele diz que os prefeitos estão aí de mãos atadas assistindo essa briga sem fim. Né? Bom, A entrevista dele foi bem contundente, né? Ele comentou com você ainda, Van, que entrou no Ministério Público contra informações de fake news em relação ao hospital. Como foi isso? Fala um pouquinho. sim, ele bateu bastante nessa questão das pessoas usarem, né? Que não é só ele, outros prefeitos da região também já se pronunciaram sobre essa questão do uso das fake news, né? E algumas vezes opositores acabam usando desse momento para espalhar algumas fake news, o que foi o fato que fizeram lá em Cajamar, noticiando notícias falsas em relação ao hospital de campanha, né? E ele disse que não vai mais usar vídeo para ficar no debate político, fazer politicagem. Então, ou seja, ou noticiou algo falso, ele vai ingressar com ação na justiça e esse opositor vai ter que Responder por por isso. isso, né? Ele até falou para a gente que pediu indenização das notícias veiculadas de forma mais sensacionalistas, vamos dizer assim, né, notícias falsas, e que esse dinheiro vai ser revertido aí para compras de cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade na cidade, né? Então, é o que a gente sempre fala, né, Gustavo?
para as pessoas ficarem atentas e não compartilharem notícias falsas, né? Vão atrás de jornais das cidades, os jornais sérios como o Giro, que sempre são isentos, né? Trazem as notícias, ouvem os dois lados, né? Então, busquem informações em veículos de comunicação sérios, né? Com credibilidade. Gustavo, vou pedir mais uma vez para você se afastar um pouquinho, porque está cortando sua cabeça. A sua cabeça já não é tão pequena, você ainda fica com a cabeça na frente da câmera, aí piorou. Se eu precisar falar de novo, vai levar a suspensão. Vamos lá. Vai se derrubar. Eu vou derrubar. Tá bom. Tá certo. E de Brasília, só para a gente fechar com essa parte de política, nós Vamos temos lá. aí duas notícias. Uma é em relação àquele projeto de lei que prevê aí o auxílio para estados e municípios. Havia um dispositivo, né, nessa lei que foi aprovada no Congresso, que isentavam alguns profissionais, né, alguns servidores públicos do congelamento de aumento de salário. A princípio, né, no início, estavam imunes apenas os profissionais da linha de frente do combate à Covid-19, os profissionais da saúde e os agentes de segurança que precisam estar mais na rua nesse momento. Mas aí, durante a votação na Câmara, os deputados apresentaram uma emenda ampliando as categorias, né? Ele passou pelo Senado, foi aprovado e seguiu para a sanção do presidente, que ontem, ao deixar a sede do Supremo Tribunal Federal, junto do ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pretende vetar esse dispositivo que amplia as categorias, né? O Paulo Guedes diz que os profissionais, os servidores públicos já têm a estabilidade, né, do emprego, recebem salários um pouco maiores do que as pessoas que trabalham no setor privado, então que seria um sacrifício para enfrentar depois a crise, né, que vai estar, a crise econômica que a gente aí abordou agora há pouco, depois da pandemia, né? Então seriam 2 anos de salário congelado. Então estamos aí na expectativa do presidente se ele vai vetar ou não esse dispositivo ampliando essas categorias. A princípio, o líder do governo disse que o presidente era a favor da ampliação. Então vamos aguardar aí, porque ontem Bolsonaro disse que vai seguir a orientação do Paulo Guedes. E para fechar com Brasília, aí no nosso clima quente, a AGU entrou aí com um pedido, né, para entregar somente uma parte daquele vídeo tão comentado da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros, né, onde teve a participação do ministro Sérgio Moro, onde teria acontecido aí a suposta pressão do presidente, né, de tentar intervir politicamente na Polícia Federal, né. A AGU entrou com esse pedido para entregar somente uma parte, né, e a defesa do Moro, né, os advogados do ex-ministro Sérgio Moro, já entrou também com pedido dizendo que não pode ser só uma parte, tem que se entregar o vídeo na íntegra, para se ter certeza que toda a conversa, né, e que essa parte onde o ministro teria sido pressionado, né, supostamente teria sido pressionado, vai ser entregue ao ministro do Supremo. Então estamos aí no aguardo da decisão do Celso de Mello para ver se ele vai aceitar só uma parte ou se ele vai exigir mesmo que o vídeo seja entregue na íntegra. Esperamos que o vídeo seja na íntegra, né, para que haja transparência de fato, né? Verdade, né? Porque senão a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? Fica uma parte dizendo uma coisa, uma parte diz outra, então tem que ser o vídeo inteiro, né? Exatamente. Van, mais alguma coisa? São só essas hoje, Gu, só pra gente fechar aí a parte política. Ô, Van, não, peraí, só essas hoje não. Já que você não tomou café antes de entrar no ar, tá querendo tomar café ou já tá querendo ir almoçar? Não, eu tomei café sim, também. Tá bom. Ô, Van, deixa eu te perguntar, você falou aí, você estava falando sobre essas coisas aí da novela lá em Brasília, você que está acompanhando com a gente, você que está trazendo as novidades. Inclusive o Moro foi muito criticado, né, em relação ao depoimento, porque tipo um depoimento praticamente sem embasamento em nada ou sem como eu posso dizer, sem nada quente, sem nada que pudesse realmente
incriminar o presidente ou dar algum tipo de entender que realmente tinha coisa errada. Ele foi muito criticado, inclusive, ontem, né? Durante todo o dia, em relação ao depoimento dele, né? Foram 9 horas de depoimento e, tipo, e aí? Era isso que você tinha para falar? Porque o que você falou... Ele não acrescentou muita coisa, além do que ele já tinha dito naquela coletiva ao pedir demissão, né? Não teve nenhuma novidade, nenhuma entrega de provas mais concretas, né? Ele meio que direcionou aonde essas provas podem ser encontradas, que aí a questão é esse vídeo, né? Que ele tenta se agarrar a essa possibilidade para poder tentar comprovar que o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer essa interferência política na Polícia Federal, né? Mas, de fato, não tem nenhuma outra prova contundente contra o presidente. E ele diz, até alegou no depoimento, que ele mudou um pouco a rotina dele com as conversas do WhatsApp depois do celular ter sido hackeado, né? Há alguns meses atrás, quando a gente viu conversas que teriam sido vazadas do ex-ministro. Então, segundo ele, a falta de provas também se deve a isso, né? Essa nova postura diante do WhatsApp, né? Claro. Ô, Van, deixa eu voltar um pouco aqui. Isso aí. Deixa eu voltar um pouco para a nossa região. Eu não vou finalizar o programa sem falar sobre a questão de Itapevi. Você tem alguma informação sobre Itapevi relacionado à investigação lá da licitação, no caso lá da compra de aventais médicos, né, num valor milionário, e que depois foi descoberto que a empresa, na verdade, era uma editora de livros? Você tem notícias? Ontem isso também foi uma outra questão, pelo menos aqui a nível regional, que explodiu. Tem mais informações, não? Eu não tenho informações novas, mas no decorrer do dia a gente vai trazer informações sobre essa questão no site do Giro SA. A gente viu aí toda essa denúncia, né, dos valores milionários, que era uma casa em Itapevi, né, que nunca fez, né, nenhum tipo de equipamento de segurança. Então a gente vai trazer mais informações aí no decorrer do dia. Tá certo, então. Quem é que fala agora? É o Gustavo? Gustavo, você vai falar mais alguma coisa ou não? Adriano, eu vou dar só um panorama rápido aí da região, de algumas notícias que nós publicamos no site, no nosso portal de notícias. Osasco, a cidade de Osasco, ela divulgou o calendário para as pessoas que estão cadastradas para receber o cartão merenda, tá ok? Uhum. Então as pessoas que estão cadastradas, aí as famílias que têm alunos, estudantes cadastrados, entrem lá no portal de notícias do Giro, lá tem todas as informações necessárias para as pessoas possam saber a data, todos os detalhes a respeito do calendário. A Prefeitura de Cotia também realiza amanhã uma etapa da vacinação, tá certo? A vacina acontece amanhã em Cotia. Barueri, ela tem o pior índice de isolamento social por conta do Covid-19. Ao contrário de outra cidade, como Cajamar, que chegou a 70, Barueri, que é uma cidade que sempre foi uma cidade de destaque na região, não está conseguindo aí manter um nível seguro de isolamento social. Essa matéria também está publicada no nosso portal de notícias, tá bom? Nós fizemos esse levantamento, então as pessoas podem entrar lá, clica lá, girosa.com.br, dá uma lidinha na matéria, se informe, pegando o gancho aí do que a Vanessa acabou de falar sobre o nosso combate contra as fake news, não é? Entre no nosso site, se informe, tá ok? Não se informe pelo WhatsApp, pessoal, pelo amor de Deus. Entre no site de notícias que você confia e busque as informações apuradas por jornalistas, né, representantes da imprensa brasileira. Tá certo? Número de moradores de rua em Osasco chega a 500. Né? A Prefeitura inaugurou alguns centros aí, ampliou o serviço de atendimento aos moradores de rua, né? Mas a cidade aí registra hoje 500 pessoas morando em condição de rua, tá bom? São notícias que estão no nosso portal de notícia, tá ok? No Giro SA. Tá joia. Ô Van, tem uma pergunta aqui, o Sandrão também fez a mesma pergunta. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá assistindo a gente.
Cadê aqui? A Márcia Romualdo tá dando um bom dia, o Sandrão, bom dia, amigos. A Noêmia perguntou como vai ficar a questão do lockdown aqui na região. Vai ter, não vai? Sabe falar, Vanessa? Então, eu conversei até com o prefeito de Cotia, né, ontem, para perguntar sobre essa questão, e ele disse que ainda ia aguardar o decreto do governador, né, João Dória, que hoje deve fazer um novo pronunciamento, né, por volta aí do horário do almoço, que ele sempre faz aqueles pronunciamentos diários, para passar as novas regras aí de isolamento, né? Estava prometido aí a reabertura dos comércios de forma gradativa a partir do dia 11, mas provavelmente, devido aí à taxa de isolamento, né, que está tido pouca adesão, provavelmente deve ser anunciado aí o endurecimento do isolamento. Então, conversando com alguns prefeitos da região, eles estão no aguardo, né, do posicionamento do governador para saber se vão seguir o que ele recomenda ou se vão endurecer um pouco mais as regras aí estabelecidas pelo governador João Dória. Vale lembrar que todos os prefeitos da região são obrigados por lei a seguir o decreto do governador, né? Como até a gente abordou ontem essa questão com o prefeito de Cajamar, lá o Danilo Joan, o Ministério Público acaba pressionando as prefeituras, né, municipais a seguirem, a acompanharem o decreto. O que os prefeitos podem fazer, se não for adotado o lockdown, alguma cidade pode endurecer devido aí aos casos de coronavírus na cidade, eles podem implantar. Mas todos ainda estão aguardando o pronunciamento do governador, para ver se não vão adotar medidas mais duras do que ele vão anunciar, ou mais leves do que ele vai anunciar, né? Porque o decreto do governo do estado sobrepõe, né, o decreto do municipal. Então estão todos aí na expectativa. Aí nas próximas horas a gente vai saber o que vai acontecer aí para algumas regiões. É claro que, até aproveitando, desculpa me estender, não, tranquilo. As cidades da região metropolitana, elas estão aí mais, vamos dizer, não estão cumprindo tanto como deveriam a taxa de isolamento. Então, provavelmente, para a região metropolitana, não vai ter essa flexibilização que todo mundo aguardava dos comércios. Mas deve ser adotado aí algo mais flexível para cidades mais do interior, como, por exemplo, Cajamar, né? Já existe essa possibilidade de algumas cidades que atingiram a taxa de isolamento terem aí algo diferenciado, né? Então vamos aguardar as próximas horas para a gente ver qual será o posicionamento do governador João Dória e, consequentemente, dos prefeitos da região. Tá bom, só para você que está, é claro que todo mundo já sabe, mas só para dizer que essa expressão que a gente vem usando é uma expressão em inglês que a tradução literal aí significa confinamento ou fechamento total, e ela vem sendo usada aí frequentemente desde o agravamento da pandemia da Covid-19, tá bom? Vamos de meme, gente? Deixa eu fazer um comentário. Não, pode fazer. Tá. É importante explicar também, eu estava acompanhando alguns especialistas, esse termo lockdown em inglês, como você mesmo explicou, não existe na nossa legislação, né? E para que os governos aí, o governo do estado de São Paulo, qualquer governo estadual no Brasil possa decretar lockdown, como lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é necessário que todas as tentativas anteriores ao lockdown tenham ser esgotado, né? A Vanessa comentou isso outro dia. Então, assim, foi isolamento, né? O nível de isolamento caiu. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se todas as tentativas possíveis forem esgotadas e não haver resultado que garanta a nossa segurança, aí sim o governo pode utilizar o lockdown, né? Ou uma medida equivalente ao lockdown, que lockdown não existe na nossa legislação. Né? Por que brasileiro gosta de ficar usando o nome em inglês para definir as coisas, né? É um termo que é usado no mundo todo. Mas não tem que... Né? Não, tudo bem. Mas enfim, né? É isso. Tá bom, então. Não, então, vale frisar, né, que assim, existe essa questão da legislação, sim, né, porém a gente vê que aí teve alguns países pelo mundo, né, alguns locais pelo mundo que
já adotaram essa medida de imediato, né? A gente até comentou aí na redação, enquanto a gente ainda dividia aí né, com segurança o mesmo espaço, a questão da Nova Zelândia, que já partiu para um lockdown logo no começo, né? Para tentar já diminuir, achatar a curva o máximo possível e obteve excelentes resultados, né? Então, é lógico que tem que ser esgotadas todas as medidas anteriores, sim, mas cada país também adotou aí a medida, às vezes um pouco mais drástica logo no começo, para já impedir o avanço do coronavírus. O que a gente até abordou ontem na questão da entrevista com o prefeito de Cajamar, voltando a falar da entrevista com o prefeito de Cajamar, que foi bem polêmica, é que as pessoas estão se sentindo muito sem informação. E a gente discute isso muito nos nossos programas, que é a divergência de informações, né? Então, uma hora o decreto vale por 15 dias, daqui a pouco vai valer por mais 15 dias, e a gente não tem informações concretas de todas as autoridades, eles não falam a mesma língua, não chegam a um acordo, e a gente fica nesse meio sem saber, né, quando isso vai ter fim, que é o que todo mundo quer saber. A gente vai ficar 20 dias sem poder sair? Sim, mas é 20 dias e depois será como? E ser cumprido isso, né? Não adianta você estabelecer um decreto para mais 15 dias de isolamento e depois você dizer, não, vocês não cumpriram, e aí a gente vai fazer por mais 15 dias. Então, e do nada... Né? Nós já tivemos algumas experiências com esse isolamento de 15 dias, aí estende por mais 15, e tem se mostrado que não é eficiente. Será que não deveria se mudar para algo talvez um pouco mais radical? Ou será que é o momento de flexibilizar, mesmo atingindo a taxa de isolamento? Fica aí essa pergunta para o povo e para o pessoal de casa que está acompanhando também se colocar em questão, porque são muitos decretos, a gente está nessa situação de decreto ampliado por 15 dias e 15 dias desde março, né? E os resultados não foram satisfatórios. Então, será que a estratégia adotada nesses decretos são suficientes, ou será que é melhor adotar uma medida mais radical agora para a gente logo colocar um fim nessa situação? O interessante é que de uma semana para outra, parece que o governo do Brasil ou os estados, não tem eles não parecem que eles não seguem um estudo, né? Porque assim, de uma semana para outra o Dória anunciou, podemos reabrir o comércio dia 11 de maio. Aí de repente, no final da mesma semana, vamos adotar lockdown. Num prazo de 7 dias, eles mudam de reabrir o comércio para lockdown, que é 8 ou 80. Então assim, não existe nenhuma previsão, um estudo, sabe? Então assim, nós todos ficamos muito no escuro, né? Aí no plano nacional, o governo federal também não dá qualquer segurança para a população brasileira. E no estado de São Paulo, que a gente acompanha mais de perto todos os dias, também a gente está à deriva num barco sem vela. Pois é, exatamente isso. Mas cada um dentro da sua crença, espiritualidade e fé em Deus, para a gente superar isso o mais rápido possível e da melhor forma possível, né? Fé em Deus e pé na tábua, né? Pois é. Como diz a música.